Se você quer realizar todos os seus desejos em 2024, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa chegar à mesma frequência deles. E para a gente entender como que tem que ser feito isso, eu montei um esqueminha para vocês de acordo com os ensinamentos de nada mais nada menos do que Bob Proctor. Então vamos imaginar que o seu desejo pode ser encaixado em 3 níveis. Aqui o nosso esqueminha. Tenho que me distanciar um pouquinho, né? No nível A, você já sabe como fazer as coisas. É o desejo que você facilmente realiza. Então, por exemplo, se você tem determinado carro, modelo, ano, você já sabe como realizar aquele desejo porque você já tem ele. Então, você já sabe o que você pode fazer, por exemplo, para conseguir um próximo carro se for igual a esse que você já tem. Por quê? Porque você já fez isso. Então, você sabe que financiando em tantas parcelas você consegue comprar, você sabe em qual loja tem as melhores condições, você sabe tudo que você fez para comprar o primeiro. Então, você pensa que aquele desejo nível A é fácil de ser alcançado porque você já fez isso antes. Então, a premissa do desejo de nível A é o saber. Tá aqui bem pequenininho, mas depois eu vou disponibilizar para vocês lá na outra rede essa imagem. É o saber, a premissa. O que isso diz respeito dos seus desejos? Diz respeito aos seus resultados atuais. Olha lá. São os seus resultados atuais. Por quê? O nível A você já sabe fazer e você obtém os resultados atuais, que é aquilo que você já tem, aquilo que você já consegue comprar, já consegue realizar. Enquanto o nível B, que é esse aqui, é um nível um pouquinho maior do que o nível A, então o seu desejo de nível B é um desejo que você acha que consegue ter. É o que você acha que você pode fazer. Então você pensa lá nas condições para um novo carro, talvez ali fazer em mais vezes, buscar dar uma entrada, colocar o seu carro antigo para vender e dar de entrada no carro novo. Então são desejos que você ainda vê talvez uma dificuldade, mas você consegue pensar numa maneira de obter eles. Isso do desejo B é o plano, é o planejamento. É aquilo que você acha que você pode fazer. Enquanto isso, o nível C, que é o desejo que você de fato deveria focar, é um desejo em que você acha que é inimaginável. É o desejo que você tem que se esticar e usar a imaginação para conseguir pensar em realizar. É o desejo que tem como premissa a fantasia e a imaginação. Aqui, ó. Fantasia e imaginação. E o resultado que você espera colher com esse desejo, aqui está o que você realmente quer. O que acontece? Por que eu expliquei tudo isso para vocês? É no desejo de nível C que mora a chave de tudo, onde você vai conseguir de fato atingir a frequência do seu desejo que você julga ser impossível. É onde você de fato coloca a sua imaginação para funcionar e começam a vir os insights do universo para que você corra atrás disso. E é um desejo que você tem que se questionar. É isso mesmo que você quer? Por que você quer isso? Não pode ser um desejo onde você simplesmente pensa, talvez se eu der um jeitinho aqui, outro ali, eu consiga realizar. Não. É um desejo que você sabe onde você tá, você sabe onde você quer chegar, mas você não faz ideia de como você vai fazer aquilo. É por isso que as pessoas tendem a sonhar baixo, porque elas buscam fora delas alguns estímulos que vão fazer ela ter uma noção de realidade de que ela vai conseguir realizar aquele desejo. Então é como se fosse um desejo de nível B, onde você pensa, se eu me apertar um pouquinho, eu consigo comprar aquele carro, se eu juntar um pouquinho, se eu vender o meu carro antigo, eu consigo comprar. É quando você usa a sua imaginação com pouquíssima profundidade. E é aí que você fica condicionando seus desejos a poucas coisas. Você não consegue se imaginar realizando uma coisa muito grande. Por exemplo, por que você não sonha morar numa mansão? Se você tem vontade, se você vê aquelas mansões maravilhosas, você gostaria, mas você logo pensa, não, isso não é pra mim. Isso nunca vai ser pra você. Se você tem a real vontade, o real desejo, por que não? Tá bom, Jéssica, mas como é que eu realizo? Como é que eu chego nessa frequência desse desejo aí que eu tanto imagino e não acontece? O que você precisa entender é que quem acessa a frequência do seu desejo é o seu nível de vibração. Dentro da vibração existem vários níveis de frequência. A frequência de baixo está conectada com a frequência de cima. E aí, cada vez que você sobe um pontinho nessa frequência, você está chegando mais perto do seu desejo. O seu desejo, ele pode estar aqui. E você pode estar aqui. Então, para você subir, você tem que ir como uma escadinha mesmo, sabe? Vocês lembram da lei da polaridade, da lei da vibração que eu falei para vocês na série do Caibalion? Então, é justamente isso que a gente está falando. Por exemplo, imagina que o seu sonho é viralizar no TikTok, né? Então, hoje eu tenho aí 5.000 e alguma coisa de seguidores. E vamos supor que o meu desejo é chegar a 50.000.
Para que eu chegue nos 50 mil em questão de frequência, eu preciso me adaptar às ideias, ideais e sentimentos dessa frequência. Uma pessoa que tem 50 mil seguidores, ela se comporta, ela vibra de uma maneira. Uma pessoa que tem 5 mil seguidores vibra de outra. O que eu não posso é ficar apenas vibrando nessa frequência que eu tô hoje, senão eu nunca vou crescer. Por exemplo, eu tenho 5 mil e alguma coisa, então 6 mil, 7 mil, 8 mil, cada número desses emana uma frequência. Então, para que eu chegue até esses números, eu preciso crescer também em questão de frequência. Ou seja, eu tenho que estar na mesma frequência do meu desejo. Se o meu desejo é 50 mil seguidores, eu preciso acessar a frequência dos 50 mil seguidores. Isso é um estilo de vida, é você mudar por completo. Uma pessoa que tem uma BMW, ela não tem a mentalidade de uma pessoa que compra um Fusquinha. Então, quando as pessoas falam que você tem que mudar, que para você levar o grau de consciência, você precisa ser menos resistente a mudanças, é exatamente isso. Parte do mesmo lugar, você precisa de fato acessar a frequência dos seus desejos. Existe uma maneira prática da gente fazer isso, só que envolve uma batalha. Então, se você tiver afim, bora pro próximo vídeo.